Bom dia, galera. Boa tarde, né? É, eu vou apresentar. Eu sou o Matheus Santos e vou apresentar o tema Floresta Nacional juntamente com o Lucas e o Leonardo. Pode passar, por favor. Bom, o que é uma floresta nacional, né? Eu peguei essa capa de um site, né? Do OECO, que é um site de jornalismo, que é um jornalismo voltado para a área da biologia, para a área de ecossistemas e tal, né? E ele foca muito nessa. É um jornal especializado que chamam, né? Um jornalismo especializado. E ele foca nessa parte, né? Da ecologia. É, então, de acordo com o ECO, o nosso site do governo também pegou até a referência dele para poder usar, que é para ver a excelência do jornal, né? Bom, enfim, de acordo, é uma área de cobertura vegetal, né? Determinada de floresta. É, podendo ser vários tipos de floresta, tá? Não precisa ser somente uma floresta tropical, pode ser diversos tipos de floresta. E voltada, né, a uma área, uma cobertura, que tem uma cobertura vegetal. E essa área é destinada à proteção especial do Estado. Essa é a finalidade, né, de uma floresta nacional. A proteção, a conservação daquele biome, daquele ecossistema ali presente. Ela tem poucos usos, tá? Porque é mais para preservar do que para utilizar aquela área, né? Então, ela tem usos é, voltado para pesquisa, é, para pesqui voltada para pesquisa, né, na biologia, e elas encontram-se localizadas em áreas especializadas, perdão, em áreas que são próximas, são estratégicas, né? Perdão o nome, eu tinha esquecido. Áreas estratégicas para que os pesquisadores possam estar ali mais próximos e interagir melhor com o ambiente. Então, o seu uso é basicamente para pesquisa e uso um uso mais sustentável daqueles recursos, né? Uma extração mais sustentável, né? Extração mais sustentável é uma ideia meio dúbia, mas é basicamente isso que eles falam. Pode passar, Léo, por favor. A entrada nesses locais são praticamente negadas, assim, né? Porque quando você instaura uma floresta nacional, aquela área passa a ser área pública, né? Área de domínio público. Então todas as áreas que eram privadas são retiradas, né? Eles compram, né, o loteamento de todas as pessoas que, que, que possuem lojas ou prédios, ou até algumas casas, se atrapalhar no manejo do ecossistema. Então, a entrada é apenas pelo planejamento do manejo. Então, tipo, por exemplo, se a pessoa já tem uma residência ali e no manejo ali o governo viu que não ia atrapalhar nada, é, de acordo com as pesquisas, então a entrada pode ser permitida dessa pessoa. Mas fora isso, as entradas são apenas para fins de pesquisa. Pode passar, Léo, mais uma vez. Bom, e quando foi instaurado, né, a Floresta Nacional, né? O nosso Código Florestal foi instaurado em 1934, é, visando, né, proteger essas áreas e conservar esses ecossistemas ali presentes. Em 1965, é, foi meio que atualizado o código, então eles reuniram umas antigas tipologias que não apresentavam tanta coerência assim, e aí eles mudaram algumas coisas, atualizaram algumas coisas, e atualmente ela é definida e regulamentada pela CNUC. Alguns outros grupos já apresentaram o que é a CNUC, então eu não vou ficar me estendendo muito, né, no que é a CNUC. Pode passar, Léo, por favor. Bom, aqui nesse mapa apresentam-se algumas áreas que são das florestas nacionais. O nome Flona significa exatamente Floresta Nacional. Então, essas áreas que estão
plotadas no mapa, são tudo florestas nacionais, tá vendo? Olha quantas nós temos, né? Só no Brasil, no caso, né? Pode passar, por favor, Léo. Bom, nós temos 104 florestas nacionais, de acordo com o Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, que é o CNUC, sendo 65 nacionais e 39 estaduais. As nacionais são defendidas pelo município, né? E as estaduais pelo estado, né? São protegidas, né? Pelo estado. Só tem essa diferença, mas basicamente são as mesmas coisas. Pode passar, Léo, por favor. Boa tarde, meu nome é Leonardo e eu vou especificamente falar sobre uma floresta nacional, que é a Flona Mário Xavier. Ela está situada em uma extensa planície conhecida como Baixada de Sepetiba, né? Fica ali em Soropédica. Ela apresenta um relevo suave, quase plano, com ondulações do tipo meia laranja, né? Que é comum no Rio de Janeiro. A área dela é de 495 hectares e ela está no bioma da Mata Atlântica. Bom, em relação à sua flora, a Flona Mário Xavier é uma floresta projetada. Ela foi uma floresta que foi utilizada como pesquisa e com isso muitas das suas vegetação foi trazida de fora para fins de pesquisa mesmo de como desenvolvimento daquela planta ou venda, etc. Podemos ver aqui no gráfico que tem duas cores, três cores, né, bem características, que é o cinza, o verde e o vermelho, né, ou laranja. Essas três cores, elas são fruto dessa floresta projetada, porque essas três cores representam três tipos de árvores, que são os eucaliptos antigos, eucaliptos jovens e samaúmas, que não é endêmico de Mata Atlântica. Na verdade, elas foram trazidas por pesquisadores para plantação na floresta. Uma área daí que está crescendo era uma área que era desmatada, não tinha cobertura vegetal e com auxílios, né, e planos assim, os pesquisadores foram começando a introduzir daí, e além do que animais na região, né, começam a introduzir sementes daí de uma vegetação mais característica de Mata Atlântica. Então essa parte em branca é uma área mista, né, que são os talhões mistos, que é pesquisadores, né, que estão plantando já árvores que são características da Mata Atlântica ou animais que estão trazendo sementes de um lado para outro de florestas próximas. Bom, aqui eu peguei de um artigo da própria Flona de Mário Xavier, né? Que são fotos da floresta, que são os eucaliptos antigos, os eucaliptos jovens, né? E a samaúma. Em relação à fauna, a fauna dela não é muito bem conhecida. A maior parte da fauna conhecida é composta de vertebrados pequenos e invertebrados. E eu dei um enfoque para duas espécies que são espécies endêmicas da floresta, que é uma rã, né, chamada Physalemos soares, que é apelidada de rãzinha, e um peixe chamado peixe algodão, né, que é o Notelebias minimus. Essa é dois exemplos da fauna. Bem, vamos dar continuidade falando sobre o histórico e o surgimento da Flona MX. Tudo começa, né, com a criação do Horto Florestal de Santa Cruz, né,
Foi feito em 1945 pelo Getúlio Vargas, né? Ele criou o Horto Florestal ali com o intuito de propagar práticas de silvicultura, né? Tentando ali estimular o desenvolvimento agrônomo e pecuário da região, né? Ele também promove ali assentamentos rurais naquela região para poder promover ali uma economia naquele local. E o local estava meio esquecido, então ele cria esse horto florestal para ser um centro de experimentação, de demonstração, né, de tecnologias relacionadas à silvicultura, né? E ele, desde já, ele já promula a ideia do local ser um laboratório vivo. E passando para 1954, a gente tem a mudança do nome de Horto Florestal para Estação Florestal de Experimentação de Santa Cruz, acentuando aquela ideia de ser um local de experimento. Bem, ele é transformado numa estação florestal, isso se dá porque o horto é um sucesso, a produção de muda do horto é exorbitante, e a principal produção de muda era de mudas de eucalipto, né, que é uma coisa que reflete até hoje em dia. E ele tem esse nome trocado porque o local começa a desenvolver um caráter mais de experimentação, de um caráter mais científico, não meramente ali uma demonstração, um refinamento de tecnologias agrícolas. Em 1970 o nome é mudado novamente, mas não muda a dinâmica da unidade, só muda o nome mesmo em homenagem ao Mário Figueiredo Xavier, que foi o primeiro administrador do horto, né? Em 1996 a gente tem a criação da Flona MX, ou Floresta Nacional Mário Xavier. Ela é transformada em uma unidade de conservação, né? Não muda muito, né, o conceito, ela ainda vai continuar sendo, até os dias atuais, um local de experimentação, um local onde as pesquisas vão ocorrer, né? Porque desde o Horto Florestal Santa Cruz até a Flona Nacional, ela está localizada numa região próxima a muitas instituições importantes, né? Como ela está localizada perto da Universidade Federal, ela também está próxima à unidade da Embrapa de Agrobiologia e também outras instituições que foram surgindo ali que usam aquele ambiente, né, devido, né, ao fato da Floresta Nacional permitir isso, né? É uma unidade de conservação que você pode utilizar os recursos do local, né, de forma consciente, né? Ela não tem uma vegetação nativa muito grande, mas ela ganha muita importância na área científica devido ao fato, né, de ser um laboratório vivo. E a gente observa que esse fator ele vem desde o horto florestal até a flora. E aí, com a decorrência de espécies endêmicas na região, a Flona MX ela só se solidifica ali. Todo o estudo em cima dessas espécies, né, e da relação delas com a degradação, e só foi para frente. Isso só deu a ela um status mais... Como é que se fala? Um status mais forte de uma unidade de conservação. Ela tem vários fatores que tornam ela especial e que se tornam ela uma unidade muito interessante para pesquisa. Bem, agora a gente vai ver os problemas envolvidos na Flona, né? As problemáticas que estão envolvidas. Ela teve nome na mídia, né? Principalmente na construção do arco metropolitano. O arco metropolitano ele ia passar numa região da espécie da ranzinha, né? É uma espécie endêmica da região. O arco metropolitano ia passar em cima do habitat dela. E aí o arco metropolitano foi parado, aí teve comentário do presidente na época, que é o presidente Lula, e etc. Né? Então ela já ganhou mídia, os problemas delas são bem conhecidos. As problemáticas que envolvem a Flona têm as suas origens a intervenção antrópica e conflitos ambientais. Né? Só que isso é bem ambíguo, toda unidade de conservação, seja ela brasileira ou não, conflitos socioambientais ocorrem e são um problema. Só que da Flona ela é potencializada devido ao fato de ela estar numa região metropolitana. Né? Estudos indicam que unidades de conservação em região metropolitana elas têm mais conflitos socioambientais. Né? E
Bem, a Flona se localiza ali e os conflitos socioambientais são o carro-chefe dela, apesar dela ter outros, né? Que tem tem ali a mão do homem, só que é indiretamente. Bem, os principais focos dos conflitos eu vou representar no mapa, porque é bem interessante, dá pra ver pelo mapa os pontos de interesse e de conflito, né, entre a Flona e a comunidade que o cerca. A gente pode ver aqui as setas azuis, elas estão simbolizando um crescente expansionismo urbano, né? Essas regiões mais retangulares são regiões urbanizadas. E a prefeitura de Seropédica já manifestou várias vezes interesse em pegar regiões da Flona para expansão urbana, né? Ou seja, a gente tem uma pressão da expansão urbana sobre a Flona. Mas não só isso, a gente também tem, vocês podem observar que tem duas rodovias que cortam a Flona, né? Dividir ela mais ou menos em três. Uma dessas rodovias é a Dutra, e as rodovias estão apontadas aí pelas setas vermelhas. E a outra é o Arco Carioca, é o Arco Metropolitano, desculpa. Não precisa nem falar que essas rodovias elas são movimentadas e, lógico, elas geram distúrbios enormes, né? Acidentes, barulhos. O arco metropolitano passa do lado da mata nativa, ou seja, é o local onde tem o habitat das espécies endêmicas da região. Então, é uma série de distúrbios que talvez poderia ser evitado, né? Contornando, e aí o diálogo, a gente sente falta de diálogo, né, entre as instituições do próprio Estado, né? Outro problema também que a gente encontra tem origem antrópica, mas é bem menor, né? Que é o caso do grande número de eucalipto na região, toda essa região de verde claro e essa região de verde musgo, a predominância de eucalipto, né? Eucalipto é o que manda. Verde claro é o eucalipto jovem, verde musgo é o eucalipto velho. E lógico, essa grande quantidade de eucalipto acaba enfraquecendo o ecossistema local e por si só denigrindo, né, a mata nativa da região, né? Já que o eucalipto não é endêmico, não é natural aqui, né? É uma planta do Sudeste Asiático, se não me engano, e da Oceania. Outras ações antrópicas também, né, aflige a floresta, como caça, realização de cultos, extração de recursos do local sem seguir um planejamento de manejo orientado pela instituição vigente. A gente também tem avanço de gados dentro da floresta nacional, né, da Flona, porque tem regiões rurais perto, né? Essas regiões mais grandes assim, que é no canto direito superior e esquerdo inferior, são regiões rurais e tem avanço de gado nessas regiões. Então é uma série de conflitos que ocorrem ali. Mas o importante de ver é que todos esses conflitos poderiam ser solucionados com simples diálogo, né? Com conversas, né? Com conselhos, né? Com a comunidade, conselhos que abrangem figuras importantes da comunidade e juntos, né, na conversa a gente conseguir chegar num denominador comum e preservar o que a gente tem ali, né, aquele ambiente, né, e da mesma forma crescer a cidade e atender os focos e atender as demandas da agricultura, fazer tudo de uma forma organizada e equilibrada, né? Mas não é tão fácil assim, né? A gente ser humano, a gente não é tão fácil assim de lidar. Bem, esse foi o nosso seminário. Eu espero que a gente possa ter sido claro, né, nessa questão de floresta nacional, em especial a Floresta Nacional Mário Xavier. Eu recomendo vocês a ir lá, é aberto para visitação, né? Se vocês quiserem ir lá conhecer, parece ser um lugar legal. Eu não fui particularmente, mas fiquei com vontade, né? Até comentei com meus amigos. Essa é a nossa bibliografia, caso você queira se aprofundar um pouco sobre o assunto. Bem, eu acho que isso é só. Até breve, tchau!